Olá, tudo bem? Essa é mais uma videoaula sobre o Sistema Único de Assistência Social. Nós vamos falar nesse vídeo sobre limites e possibilidades na consolidação de assistência social no Brasil, um entendimento um pouco mais amplo sobre o Sistema Único de Assistência Social. Vamos debater sobre o que é assistência social, o que não é assistência social, o que caracteriza na realidade brasileira historicamente a assistência social, alguns marcos históricos, como ela evoluiu, de onde ela veio, por onde ela passou e para onde ela vai. Então, o Sistema Único de Assistência Social hoje é, por assim dizer, a lei que rege a assistência social no Brasil. O que é as suas e qual é a concepção de assistência social e de proteção social que esse sistema afirma, que essa lei afirma? Quais os limites e possibilidades do SUAS na afirmação da assistência social como direito e como política pública, dentro do trabalho aí do serviço social? Então, o assistente social tem como base principal vários elementos, começando aí pela Constituição Federal e chegando nas SUAS. A SUAS, ela não é anticonstitucional, não é inconstitucional, como dizem de algumas leis, ela é totalmente constitucional, ela tem amparo legal na Constituição. Então, o que é assistência social? É um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, o Estado tem que cumprir esse direito. O serviço social trabalha exatamente aqui, em conjunto, em parceria com o usuário, na construção de sua emancipação e da sua desalienação, um termo um pouco estranho, mas é isso mesmo, para visar a garantia desse direito em relação ao Estado. Então, nós forçamos o Estado, por intermédio de dispositivos legais, a cumprir as suas obrigações com relação ao usuário, com relação às políticas públicas garantidas em lei e muitas vezes negadas pelo Estado. Às vezes não diretamente pelo Estado, mas por algum ente político, por alguma burocracia, algum distanciamento para evitar o gasto, para evitar o cumprimento do orçamento. O que é assistência social? É política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais necessários. E quando nós falamos de mínimos sociais, estamos falando de o direito à sobrevivência, à alimentação, à moradia, ao lazer, ainda que minimamente. Então, essa política de seguridade social prevê a garantia dos mínimos sociais, a sobrevivência humana. E quando existem fatores de criança, mulheres grávidas, idosos, deficientes, então essa política é ainda mais agravante no sentido de que o objetivo e o dever em o Estado cumprir, a pressão para que ele cumpra, então essa política pública ainda é maior. Mas se levando em consideração que ela é uma política pública para todos que dela necessitar, sem fazer então essa separação entre idosos, criança e deficientes ou mulheres grávidas. Mas existe sim uma preocupação do Estado em fazer essa separação. O que é então assistência social? É uma política realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas da população como um todo, no geral. Esse é o artigo 1º da Lei Orgânica de Assistência Social, que será objeto de um estudo de um outro vídeo que nós teremos aqui sobre a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Esse vídeo é sobre o Sistema Único de Assistência Social, sobre as SUAS. Então, o que não é assistência social? Não é fazer caridade, não é fazer filantropia, não é benemerência, não é projeto de dar cesta básica, não é atividade com o objetivo de conseguir votos, não é atividade prestada por aqueles que têm mais em favor daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, não é atividade prestada por aqueles que desejam criar um nome ou construir uma figura pública em cima desse processo. Não é política para ser desenvolvida de forma clientelista em busca de apoio, consciência tranquila ou de votos, em busca de salvação, como pensam alguns, ou de favores divinos, como algumas pessoas interpretam, ou de bênçãos, não, ou de cumprimento de virtudes morais. Eu vou fazer isso porque moralmente eu sou uma pessoa direita, porque é dever moral. Não, não é isso. A política pública, a assistência social é uma política pública, é uma lei que o Estado precisa garantir. E também não é política para os pobres, porque a política pública ela não tem relação apenas com a renda, ela tem relação também com a mulher que sofreu violência doméstica, ela tem relação com a criança que foi vítima de abuso, que foi vítima de violência, que foi vítima de abandono.
ela tem relação com o idoso, então não é só para pobres, ela é bem mais abrangente do que apenas o atendimento à pobreza, como se supõe. Então, qual é a assistência, a trajetória da assistência social no Brasil? De onde ela veio e por onde ela passou? Existem alguns relatos mais antigos e não muito firmados documentalmente e pouco considerados, aí do tempo da coroa e do tempo do império, que eram muito vagos e imprecisos, então não foram classificados nesse estudo que nós estamos fazendo. Nós vamos começar aí por aquilo que foi construído legalmente, do qual nós temos documentos para comprovar. Por exemplo, aí começando no ano de 1937 com a criação do CNSS, marcando a primeira regulamentação da assistência social no Brasil, o Conselho Nacional do Serviço Social, em 1937. Em 1942, Getúlio Vargas então criou aí a Legião Brasileira de Boa Vontade, a LBA, que foi presidida pela mulher dele, começando aí o primeiro damismo, Darcy Vargas. O objetivo inicial era apoiar as famílias dos combatentes da Segunda Guerra Mundial. Então, começou minimamente e teve então início aí ao primeiro damismo, aquilo que nós chamamos de primeira dama, que até hoje em alguns lugares ainda é desenvolvido. Já o serviço social tem combatido isso, teoricamente, nós temos estudado, refletido e chegamos à conclusão de que não pode o Estado favorecer pessoas para trabalhar com serviço social simplesmente por causa da sua posição status quo de esposa ou de parentesco, devido ao nepotismo ou devido às questões de preparo intelectual e profissional. Então, em 1977, houve a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, que foi vinculado ao Sistema Nacional de Previdência Social, o SINPAS, que mas ainda não havia, então, nenhuma unidade dentro aí desse sistema para cuidar especificamente dessa política. Estava mais vinculada à questão mesmo da Previdência, não propriamente dito da política pública como um todo. Então, em 1988, nós tivemos então a promulgação da Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã. O maior de todos os avanços em relação às políticas públicas no Brasil foi a promulgação dessa Constituição, que já vinha sendo discutida por muitos anos, e mesmo no ato de sua aprovação, muitas pessoas no Brasil ainda foram contrárias à sua aprovação porque queriam defender o sistema conservador, e outros porque entendiam que ela não abrangia ainda a totalidade dos direitos de um país democrático que deveria abranger. Então alguns foram contra pelo motivo errado e outros pelos motivos certos, mas enfim, ela foi aprovada. Então em 1990 saiu a primeira versão da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que será objeto de estudo de um outro vídeo que nós vamos gravar, e foi vetada pelo presidente Fernando Collor. Então houve uma mobilização social muito grande em torno da LOAS, por parte da ANACELBA, do CRES, do CEFES, da Frente Nacional dos Estados e Municípios, para que houvesse mesmo uma regulamentação, para que os municípios interessados no repasse das verbas federais que seriam oriundas desse processo, e as outras entidades interessadas realmente nos avanços das políticas públicas e no crescimento do país, na melhoria das condições de pobreza, no combate às vulnerabilidades sociais, as multifacetadas expressões da questão social. Em 1993, finalmente acontece então a aprovação da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. E em função da aprovação da LOAS, então ficou muitas lacunas relacionadas a questões operacionais, ou seja, de recursos humanos ou de recursos financeiros, orçamentários. A LOAS não abrangeu, ela não teve abrangência total sobre todo o projeto de política pública a nível nacional, dando então margem à criação de novos dispositivos para que completasse a LOAS. Em 1997, então, foi aprovada a Norma Operacional Básica, a NOB 97, que foi a primeira, para poder dar um suporte à LOAS. Em 1998, teve a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, e a nova Norma Operacional Básica, a 998, né? Então ela substituiu a 97. Em 2003 teve a 4ª Conferência Nacional sobre o Serviço Social e Políticas Públicas para deliberar pela criação do Sistema Único de Assistência Social em 2003. Não foi criado, houve a deliberação aí então para o surgimento dos SUAS. Em 2004
o CNAS aprovou, após amplo debate nacional, a Política Nacional de Assistência Social, que foi a PNAS, que também veio somar com o SUAS, com a LOAS, e veio fortalecer a necessidade da aprovação do SUAS. Em 2005, novamente pelo CNAS, houve aprovação com amplo debate também, a nova norma operacional básica que nós temos até hoje, que é a NOB-SUAS. Sofreu algumas modificações, mas praticamente é a mesma. A qual retoma as NOBs anteriores e regulamenta as definições da PNAS, que foi aprovada em 2004. Então, daí nós temos algumas características que precisamos estudar. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, como era antes, como era depois a assistência social em relação à LOAS. Nós vamos ver isso mais detalhadamente no vídeo, que será objeto de um novo estudo. Aqui nós vamos passar apenas superficialmente. Vejamos, até 1930 o enfoque da assistência social no Brasil era uma prática caritativa, benese em favor dos fracos e destituídos. Era uma ação voluntarista, causística, espontaneista, dependendo das forças da solidariedade da sociedade civil. Coisa de mulher que tem coração, mas não do governo que tem razão. Ou seja, começou aí esse movimento pela Igreja Católica, e era mais um movimento religioso, metafísico, ou seja, as pessoas faziam o bem porque o cristianismo pedia, a caridade pedia, não só do cristianismo, mas de algumas outras religiões também havia esse assistencialismo. A condição de vida da pessoa não precisava mudar, ela poderia continuar dependente aí dessa esmola a vida toda, desde que houvesse essa oportunidade para aqueles benfeitores cumprir o seu papel de benfeitor, ajudando essa pessoa. Então, esse era um enfoque assistencialista, era um assistencialismo puro, entendido como uma postura paternalista, tutelar, perpassada por um autoritarismo disfarçado. Para os destituídos não há direitos, há apenas acesso a algumas ações compensatórias e um controle maior, ou seja, cala a boca que eu te dou pão. E assim seguiu durante a Constituição de 1934 e 1937 com poucas melhorias, ou seja, o Estado admite a existência de problemas sociais e começa então a criar amparo, ainda que de forma bem superficial, aos desvalidos, à maternidade, à infância. Então são criados aí as IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões, o SESC, o SESI. Então os IAPs eram destinados a prestar serviço de assistência aos trabalhadores e seus familiares mediante auxílios e subsídios e subvenções do poder público. Alguma coisa muito pontual, muito pouco, não alcançando a maioria, para algumas pessoas só. Era mais uma política de imagem, para criar uma imagem. Então, a assistência social nos anos 1950 e 1960, com as constituições aí de 1946, 1967, 1969, limitaram-se a vedar a instituição de impostos sobre o patrimônio e renda. Quer dizer, houve uma melhora, houve um certo avanço. Ou serviços de instituições de assistência social, e prevê a necessidade de lei especial que discipline a assistência social, maternidade, a infância, adolescência, educação e a educação de excepcionais. Ou seja, quem quisesse montar uma instituição de filantropia e caridade, como era conhecido naquele tempo, que hoje a gente entende como um certo tipo de assistência social, ainda que assistencialista, não precisava pagar imposto, mas o governo não investiria nada, ela seria isenta de imposto, mas o governo também não teria participação nenhuma, salvo exceções de muita briga, de muita luta para conseguir alguma coisa. Volta-se então para o problema individual aí do despossuído. A carência, as carências são da responsabilidade do assistido e não resultado das estruturas sociais. É isso que hoje nós estudamos dentro das relações sociais. Entendemos que o Estado, juntamente com o fator do capitalismo, é que exclui as pessoas e não faz um trabalho de inclusão. Então ele não tem essa intenção anterior ao LOAS e às suas, não tem essa intenção de reparar os danos causados pela injustiça, pela distribuição de serviços, bens e direitos, e atua à margem das demais políticas. É eventual e incerto, não existe um parâmetro, não existe teto, não existe PIS, não existe nada. Dá se der, se não der não investe. Investe se der alguma coisa. Então sua ação se baseia na noção de pobreza absoluta ou extrema. O miserável é seu alvo típico,
faz de um todo um pouco junto aos excluídos das demais políticas sociais. Privilegia uma inserção paralela às demais políticas sociais, configurando um governo paralelo da pobreza, um governo marginal para os despossuídos. Ou seja, privilegia a consciência do favor. E isso se tornou muito letal e prejudicial ao sistema de emancipação do indivíduo, aos projetos da construção de uma nova ordem societária, porque nós temos até hoje ainda o reflexo disso, na dependência do coronelismo, na dependência do paternalismo, do patrimonialismo, na dependência do Estado em si. Então o sujeito se tornou dependente do Estado e hoje é dependente do Estado. Então quando você cria hoje um projeto de distribuição de renda, num pano de fundo você está reforçando ainda aquilo que foi vivido no passado. As pessoas ainda pensam assim, a maioria, na cultura popular, é que o Estado é o pai que alimenta. Na verdade o Estado tem que criar mecanismos para que essa pessoa entenda que a distribuição de renda não é para que ele continue no seu estado de alienação, mas para que ele evolua, emancipe-se, cresça e pare de depender do Estado e passe então a contribuir com o Estado através da sua emancipação econômica, política e social. Então, em 1988 foi um marco transitório aí para o campo do direito, a universalização do acesso, a responsabilização estatal, a superação do assistencialismo, a ampliação do protagonismo dos usuários, a participação da população, a descentralização político-administrativa e o que hoje nós conhecemos como municipalização, ou seja, houve então uma transferência de responsabilidade, descentralizando a administração e trazendo até ao município as políticas públicas para que o município então passe a gerir e a controlar e a criar dispositivos de emancipação do indivíduo. Ela deixou de ser centralizada no poder central, no governo federal, e passou a ser distribuída no governo municipal. Então aí dentro da questão do direito do cidadão, dentro aí dos princípios dessa evolução da assistência social, é garantida legalmente, está ligada ao desenvolvimento de políticas que demandam intervenção do Estado na provisão social a grupos específicos, o acesso a bens e serviços independente do pagamento ou contribuição. Então é isso que nós vamos entendendo como a evolução do direito do cidadão. É uma política gratuita, não pode funcionar como mercadoria no sentido de gerar lucros para quem a desenvolve. Então nós vamos ver as ONGs aí sem fins lucrativos, tem base nesse princípio. O benefício não pode ser condicionado à inserção do usuário no mercado do trabalho. Então aí isso vai ao encontro de muitas argumentações dentro do serviço social que a política social deve, acima de tudo, reinserir o indivíduo no mercado de trabalho. Isso é uma contradição nos aspectos da política pública. A política pública não tem esse objetivo. Se o indivíduo se sensibilizar e resolver que quer emancipar, é uma decisão dele. A política pública não tem e não deve ter essa preocupação de reinserir como obrigação ou como condicionalidade o indivíduo no mercado do trabalho. Muitas pessoas querem transformar o Bolsa Família num dispositivo, por não compreenderem políticas públicas e políticas sociais e não compreenderem a máquina do Estado, querem transformar a Bolsa Família, por exemplo, o programa Bolsa Família, num dispositivo de reinserção ao mercado de trabalho, justificando que o Bolsa Família só cria vagabundo, só cria dependentes, o que não deixa de ser, de certa forma, uma verdade, mas a política pública não pode, não deve ser um instrumento de controle. Se ela se tornar um instrumento, já existem as condicionalidades com as quais a Constituição não concorda, e quem estuda a fundo o serviço social e as políticas públicas sabe disso. É inconstitucional as condicionalidades relacionadas ao Bolsa Família, e ainda quer criar mais uma condicionalidade, que seria a pessoa estar trabalhando para ter direito a receber o Bolsa Família, o que leva novamente à exclusão, o que leva novamente à negação do direito. Então a política pública é um programa ou estratégia de ação, e é função governamental, e o governo estabelece então os entes profissionais que vão trabalhar com essa política. Volta-se para atender às necessidades sociais, que são produto da evolução histórica das sociedades e das relações de classe. Destina-se a atender e ampliar direitos, deve ser uma política universalizante, é uma política redistributiva, ou seja, que tem como campo de reposição de perdas e redistribuição de rendas
bens e serviços. Como é que funciona esse processo de redistribuição de renda, bens e serviços? Suponha-se que 1000 pessoas trabalhem para um determinado indivíduo e esse indivíduo explora a mão de obra pagando salários baixos, e então ele enriquece, compra outras empresas, se torna um conglomerado monopolista através da exploração de uma mão de obra barata. Essas outras 1000 pessoas serão então expropriadas dos bens que possuíram, ou seja, elas produzirão muitos bens, mas não participarão do resultado e vão continuar na miserabilidade. O Estado vai ter a garantia do recebimento do imposto desse indivíduo que fez essa exploração, tanto dos explorados quanto do explorador. Então acaba se tornando responsabilidade do Estado e também da sociedade que explorou reinserir no mercado de renda ou no campo da renda, reinserir socialmente, por assim dizer, essas pessoas que foram excluídas no processo. E esse processo não é de 1 ano, de 2, é um processo histórico. O materialismo histórico explica isso, vem de 50, 100 anos. Às vezes o pai foi empregado que passou, não teve herança para passar para o filho, que continuou na condição de miserabilidade, mas todos eles participaram desse processo. Nós temos como um quadro histórico Rio de Janeiro e Estado de São Paulo, que os nordestinos construíram desde muitos anos atrás, séculos atrás. Chegaram lá, era mato puro, eles construíram aquele lugar e gradativamente foram sendo excluídos e marginalizados e jogados para as margens da cidade, criando então as favelas. E eles acabaram nunca participando do produto que construíram e hoje sofrem preconceitos, mesmo tendo construído o lugar onde vivem. Então esse é apenas um exemplo histórico. Então a política pública é isso, é a redistribuição de renda. Supõe ações com continuidade. A política pública ela não pode ter um fim em si mesma, ela precisa de projeto, reavaliação, retomada, modificação, ampliação, às vezes em alguns casos específicos, muito raro, mas em alguns casos a diminuição, quando se percebe a superação de uma determinada carência, depende da participação da sociedade. Então a política pública não pode ser exercida apenas pelo Estado, a sociedade tem que participar. É um Estado de direito democrático e infelizmente no Brasil a nossa sociedade ainda é muito superficial. Ela não participa porque ela não concorda com a política pública, ela ainda concorda com o assistencialismo e não com a política, com a assistência social. Ela prefere dar esmola, ela prefere que os semáforos fiquem cheios de pedinte, as ruas fiquem cheias de mendigos. Ela não entende que a assistência social, a nossa sociedade é assim, não generalizando, mas pelo que a gente vê nas postagens do Facebook, das redes sociais no geral, e nos comentários dos grupos, dos aplicativos de celular, o que a gente percebe é que a sociedade tem uma alta resistência pela assistência social e uma grande aceitação pelo assistencialismo. Ela prefere se sentir bem dando um pão seco para alguém que passou em frente à sua porta do que ver aquele indivíduo emancipado socialmente, o que não deixa de ser uma vergonha para o nosso país. Então nós enquanto sociedade precisamos superar essa barbárie, por dizer, esse primitivismo. Precisamos evoluir. Então, quais são os componentes da Seguridade Social? Como tal, supõe um conjunto de medidas instituídas por lei para manter todos os cidadãos acima de um patamar considerado mínimo em todas, isso é segundo Potiara, em todas as eventualidades que venham a afetar a sua capacidade de subsistência ou de família. Potiara, 1996, página 72. Então, a assistência social provê mínimos sociais, que significa garantir mínimos sociais, significa afirmar a obrigação do Estado nos 3 níveis de governo, ou seja, federal, estadual e municipal, de oferecer serviços enquanto um padrão básico de inclusão a todos os que necessitam da assistência social, todos eles. Então, o que é SUAS? E agora nós chegamos aqui à parte interessante do vídeo. Quais os limites e quais as suas possibilidades? A SUAS é a regulação em todo o território nacional da hierarquia, dos vínculos, das responsabilidades do sistema cidadão de serviços, benefícios e ações de assistência social. É a regulação, não podemos chamar especificamente a SUAS de lei, mas é a regulação, é o dispositivo regulamentador. É o dispositivo de regulação em todo o território nacional da hierarquia dos vínculos, das responsabilidades do sistema cidadão de serviços, benefícios e ações de assistência social. Tais serviços, benefícios e ações
podem ser de caráter permanente ou eventual. Em ambos os casos, são executados e providos por pessoas jurídicas do direito público sob critério universal e lógica de ação em rede hierarquizada em articulação com iniciativas da sociedade civil. A implantação do SUAS como sistema único supõe unir para garantir o rompimento com a fragmentação programática entre as esferas do governo e ações por categorias e segmentos sociais, ONGs, terceiro setor, governo, filantrópico, benemerente, religioso. Então, o SUAS é o sistema único, é como o SUS é o sistema único de saúde, o SUAS é o sistema único de assistência social. O princípio basicamente é o mesmo, é a organização, a formulação e a regulamentação de todo o processo de assistência social no Brasil. É um sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial. Sistema afiançador de seguranças sociais próprias da política de assistência social, que vão se resumir aí em acolhida, convívio, autonomia, rendimento, garantia de direitos, de equidade e de proteção social. Então, todos esses princípios aí, começando lá pelo governo federal e perpassando por todas as instâncias até chegar ao usuário final daquela política pública e garantir que ele tenha acesso e direito a todos os princípios imbuídos no que seria de fato uma assistência social com princípios universalizantes, gratuitos e de direitos a todos. Então, quais os princípios e diretrizes do SUAS? Universalização do sistema, territorialização da rede de assistência social. E entenda, territorialização significa que é um dispositivo contrário à teoria de Maquiavel, que diz que quanto mais distante o projeto de assistência social ficar do indivíduo, menos ele vai procurar. A territorialização implica que a instituição de assistência social deve ficar dentro do território de atuação. Ela deve ficar o mais próximo possível do usuário final. Descentralização político-administrativa de modo a garantir a municipalização e o comando único em cada esfera de governo, ou seja, levar para dentro do território. Isso também está muito ligado com a questão da territorialização. Princípios, ainda dentro dos princípios e diretrizes do SUAS está a implantação gradual do SUAS, porque precisamos ter a capacidade de entender que é um projeto amplo, federal, muito grande, que não tem como ser aplicado de uma vez só. E aí a padronização dos serviços de assistência social a nível federal, padronizar que os atendimentos tenham o máximo possível de semelhança entre si. Sabemos que trabalhamos com a especificidade do indivíduo, mas atendimento entre si precisa ter garantias legais a nível federal. Regulação das dinâmicas do SUAS, socialmente orientada pela ação pública, pela valorização do impacto social das diversas políticas estruturais e pelo desenvolvimento social sustentável, territorialmente adequado e democraticamente construído e na definição de competências específicas de cada esfera governamental. Integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos através da organização em rede hierarquizada, baseada no princípio da completude em rede e incompletude individual do serviço. Quando estivermos falando sobre LOAS, nós vamos tratar bastante desse assunto aqui de completude e incompletude. Então, a garantia da proteção social que não submeta o usuário ao princípio da tutela, mas a conquista de condições de autonomia, protagonismo, acesso a oportunidades. Então, ainda dentro dos princípios e diretrizes do SUAS está a substituição do paradigma assistencialista, a articulação institucional de ações e competências com os demais sistemas de defesa dos direitos humanos, a articulação institucional de ações e competências com o Sistema Único de Saúde. Isso se tratando aí de todo o sistema do trabalho em rede. A articulação institucional de ações e competências com o sistema de justiça, unidade entre as três esferas de governo, que seja governo federal, governo estadual e governo municipal, a disponibilização de sistema de informação com direito do cidadão, ou seja, aí a transparência através do sistema de banco de dados com informações acessíveis para a sociedade civil, para o usuário em geral. É o trabalho com famílias com o princípio
matricial e ordenador de todas as ações. Aí nós estamos falando da centralidade da família e da matricialidade da família, que dentro desse curso, instrumentos e metodologias de atendimento à família, é parte de uma outra matéria gravada em outro vídeo, a centralidade e a matricialidade da família. Então são princípios e diretrizes do SUAS. E aí a gente vem para o segundo ponto, para outro ponto interessante dentro dessa construção, que é a estruturação do SUAS. Como é que o SUAS vem sendo estruturado a nível de Brasil? Primeiro, ele vem sendo estruturado a partir dos seus instrumentos. E como instrumento está a Lei Orgânica de Assistência Social, que será objeto de uma aula também, a Política Nacional de Assistência Social, que também será objeto de uma aula, o Plano Nacional de Assistência Social, que também será objeto de uma aula, e uma nova norma operacional básica, que ela se modifica a cada época de acordo com a necessidade das mudanças que acontecem na sociedade ou nos programas de políticas públicas. Então ela já se modificou várias vezes e vai se modificar. Nós teremos uma aula sobre ela, mas é importante ressaltar que de repente ela pode mudar e a aula se tornar obsoleta. Mas nós vamos ter uma aula sobre norma operacional básica e norma operacional de RH, de recursos humanos. E dentro também desses recursos que fazem parte da estruturação do SUAS a nível federal, estadual e municipal, está também alguns mecanismos, como é o caso do repasse automático do Fundo Nacional para os fundos estaduais e municipais de assistência social. É importante que a assistência social conheça como funcionam essas estruturas e esses mecanismos. As metodologias de monitoramento e avaliação da Política Nacional de Assistência Social, o Sistema Nacional de Informação da Política de Assistência Social com disponibilização de informações em plataformas web, banco de dados, a consolidação e o fortalecimento das instâncias de pactuação entre a CIB e a CIT e a pactuação de objetivos e metas a serem atingidas pelo sistema. Tudo isso precisa se criar conteúdo e estudar, porque todos esses mecanismos fazem parte da certificação da instituição para o reconhecimento legal e o recebimento das verbas e dos repasses federais, estaduais ou municipais. Quando alguma dessas engrenagens, desses mecanismos não estão corretamente estruturados, não funcionam, não existe relatório, certificação e documentação, então sempre há possibilidade de corte nessas verbas. Então é importante ficar atento nessas questões relacionadas ao SUAS. Então aí a gente passa para o próximo passo de entendimento do SUAS. Então, tendo os mecanismos e do funcionamento da estrutura, chegamos ao ponto de nos perguntarmos quais são os desafios do SUS a nível federal, estadual, municipal. Esses desafios eles vão se manifestar na cotidianidade do assistente social, na vida cotidiana, no desenvolvimento profissional. E tem como objetivo a superação desses desafios, que seja reorganizar a gestão federal, ressignificar a assistência social junto às áreas de seguridade, construir sistema de dados e informação acessível a nível federal, estadual e municipal, construir uma política de formação de recursos humanos e de conselheiros, e aí tem a ver com a democratização e o controle social, discutir a cooperação entre os políticos soberanos, supondo autonomia e pacto federativo. E no que diz respeito a conselheiros, o próximo vídeo que eu vou gravar será sobre o Conselho Nacional, Estadual e Municipal, os conselhos de assistência social, como eles funcionam, a hierarquia, como se organiza, será objeto de estudo do próximo vídeo. Os outros serão feitos depois, mas eu acho importante essa parte. Então, ainda como desafio está o respeito às diferenças de capacidades financeiras, administrativas e técnicas entre os municípios, Distrito Federal e estados brasileiros. Esses desafios implicam entendermos que grande parte dos municípios brasileiros são deficitários, ou seja, eles gastam mais do que arrecadam, dependem inteiramente da União. Daí, fruto disso, existem muitos protestos e manifestações a respeito disso, mas isso é uma realidade brasileira ainda em evolução. A grande parte dos municípios brasileiros gastam mais do que arrecada
E aí tem que ficar atento com relação à certificação e à documentação para não perder o direito às verbas, porque se perder, uma situação que já era ruim fica ainda pior, calamitosa, e quem acaba sendo ferido em primeira mão é a assistência social, porque vai se dar aí lugar primeiro à saúde, à educação, e a assistência social vai ficar relegada em último caso. Então é importante estar sempre atento à questão da documentação e da certificação, porque se não acontecer isso, haverá com certeza suspensão ou o atraso de algum benefício. E aí o gestor municipal vai acabar tendo que fazer um jogo de cintura e tirar dinheiro de um lugar para aplicar em outro, e acaba aí na famosa pedalada, que acontece em todas as cidades do Brasil, em todos os governos estaduais e municipais. Infelizmente ainda acontece. Luta-se para isso não acontecer, mas acontece. Então, como desafio ainda aparece a organização do serviço em novos patamares de atuação. Também o enfrentamento ao risco social, à vulnerabilidade, são desafios. Riscos diferenciados para públicos heterogêneos, ou seja, são públicos iguais, mas com riscos diferentes, que precisam ser entendidos e criado formas de intervenção dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então, consolidar a concepção de assistência social presente no PNAS e na LOA, na política e na lei, a necessidade de uma consolidação da concepção. A sociedade precisa evoluir, porque a sociedade ainda é assistencialista. A sociedade, já disse aqui e repito, a sociedade como um geral prefere ser assistencialista do que entender o que é assistência social. A sociedade é contra a distribuição de renda, mas não é contra a esmola. Ela pratica a esmola, ela prefere, como disse antes, dar um pedaço de pão a quem está passando fome, do que criar um mecanismo que tire a pessoa da situação de vulnerabilidade e emancipe e o torne um cidadão de bem. Ela prefere fazer campanhas de filantropia, de agasalho, de tantas outras coisas relacionadas à benemerência e à caridade, o amor pregado pela religião, do que de construir dispositivos técnicos que realmente tragam mudanças significativas e de longo prazo, duradouras, por assim dizer. Então é importante, dentro dessa perspectiva de superação de desafios, um dos principais objetos de trabalho nosso é a própria sociedade, a construção de uma nova ordem societária. E entender a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social e a Lei Orgânica de Assistência Social é um dos fundamentos principais nessa construção. A sociedade precisa ser sensibilizada. Ninguém conscientiza ninguém, porque a transformação da consciência é parte individual do próprio ser. É o indivíduo que tem que construir a sua própria consciência. Mas nós temos a capacidade de, por meio da dialogicidade, construir uma sensibilização, levar o indivíduo à reflexão, levar o indivíduo a pensar, a repensar o seu modo de viver. Então, como desafio aparece aí a superação da concepção de assistência como política de combate à pobreza, por ser uma derivação do focalismo centrado na ação junto aos necessitados e não no enfrentamento das necessidades sociais. A sociedade ignora o materialismo histórico, ignora a raiz do problema, o que levou aquele processo de vulnerabilização, e entende que o vulnerabilizado é uma pessoa que não gosta de trabalhar, é um vagabundo que não trabalha, que não quer trabalhar. E nós, enquanto assistentes sociais, dentro das perspectivas das leis que estamos e regulamentação que estamos estudando aqui, temos a obrigação, junto também ao Código de Ética, de construir uma nova ordem societária. E construir uma nova ordem societária significa, através do debate e da reflexão, levar a sociedade a repensar e construir novos paradigmas, novos ideários, novos valores, que entendam que a assistência social é um direito do usuário e um dever do Estado, é um direito da sociedade como um todo, de quem dela necessitar, e um dever do Estado. Que a assistência social é um instrumento técnico e que o assistencialismo é uma prática errada, comum, baseada no senso comum, na especulação, que não traz nenhum resultado para ninguém. Infelizmente, a nossa sociedade ainda analisa só superficialmente a realidade. Então ela vai ser a favor da pena de morte, ela vai ser a favor da responsabilização penal do menor, da diminuição da maioridade penal, porque ela analisa superficialmente. Ela não analisa, por exemplo, que o sistema prisional brasileiro não recupera ninguém.
Pelo contrário, só piora a situação do preso. Alguns países existe recuperação, no nosso país ainda não. Então o Sistema Único de Assistência Social também tem que se preocupar com o sistema prisional, judiciário, de saúde, de assistência social como um todo, em todas as esferas, um trabalho em rede de forma generalizada, com amplitude total. Então, dentro desses desafios também devemos afirmar a transferência de renda como um programa de assistência social. Temos que construir dentro da perspectiva do debate das relações sociais, como a transferência de renda como um dispositivo de diminuição da pobreza e de combate às vulnerabilidades sociais. É também um dos desafios do Sistema Único de Assistência Social enfrentar o patrimonialismo e o clientelismo, a desigualdade e a exclusão social. Então aí nós temos uma aula já gravada sobre patrimonialismo, e essa palavra sempre me enrola a língua. O clientelismo, também a mesma aula que fala do patrimonialismo vai falar do clientelismo de forma bem, ainda que resumida, mas bem mais explicativa do que aqui. É necessário estudar muito sobre neoliberalismo para entender o que é patrimonialismo, a desigualdade e a exclusão social. Então há um conceito aí regressivo de família na política nacional de assistência social que precisa ser criticado e precisa ser revisto urgentemente. Não podemos entender a família nos moldes conservadores como sendo aquela família patriarcal composta por homem e mulher. Hoje, 42% das famílias brasileiras são sustentadas e administradas por uma mulher. Ela é a chefe de família e nem por isso deixa de ser família. E temos também ainda os casos de homoafetividade, de família estendida, de família cujo pai é o avô ou os avós, o neto acaba se tornando filho dos avós dentro desse processo de amadurecimento da sociedade. Enquanto defensor das políticas sociais, a sociedade evolui, as políticas sociais também têm que evoluir. O quadro histórico, material da sociedade evolui, criando novos desafios de entendimento, novas abordagens, e não podemos ser excludentes, precisamos ser inclusivos. Então é necessário de romper com a cultura do preconceito, a necessidade de romper com a cultura da religiosidade no âmbito profissional e entender a política social como um instrumento técnico. Precisamos também discutir a intersetorialidade e a proteção social, que a proteção social básica passa a exigir. Você trabalha no CRES, aí chega uma criança que foi vítima de violência, um idoso que foi vítima de abandono, você tem que fazer um trabalho intersetorial, um trabalho em rede, tanto com os profissionais que trabalham dentro do próprio CREAS, ou do CRAS, ou do NASF, ou do CAPS, ou de uma ONG, que são psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, como fora da instituição, tanto dentro da instituição como fora, encaminhando às vezes para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o Fórum, para o Sistema de Saúde. Então a necessidade aí, para que haja uma amplitude no atendimento do SUAS, uma necessidade desse trabalho intersetorial, que seja um trabalho em rede para alcançar maiores e melhores dispositivos para garantir a efetivação do direito desse usuário, ou dos usuários como um todo. Então precisamos também desenvolver estudos sobre o impacto dos benefícios como o Bolsa Família na vida dos usuários. Eu já disse aqui e volto a repetir, sou contrário às condicionalidades para o Bolsa Família. Como o próprio Sistema Único de Assistência Social diz que a necessidade de inserção no mercado de trabalho é uma inconstitucionalidade, eu digo que as condicionalidades também são. Alguém pode dizer que é um remédio necessário, mas de qualquer modo, se ela garantia de quem dela necessitar, não pode haver condicionalidades. Isso é a minha opinião pessoal, não está inscrito essa minha opinião em nenhum estudo ainda. É uma opinião pessoal que eu estou ainda desenvolvendo para futuramente desenvolver um estudo mais aprofundado em forma de uma tese para defender essa argumentação. Estou apenas compartilhando uma opinião pessoal. Não acredito que as condicionalidades para o recebimento do Bolsa Família sejam constitucionais e legais. E também não acredito que sejam teoricamente aceitas pelo coletivo da profissão se houver uma discussão mais profunda e mais inteirada sobre o assunto. Quando olhamos e entendemos que
o direito à política pública é um direito daquele que dela vir a precisar, está garantido em lei, e eu crio condicionalidades que não estão inscritas na lei que garante o direito, então eu estou sendo inconstitucional. Não tem como comprovar constitucionalmente que aquelas condicionalidades estejam inseridas na Constituição. Esse é um caso ainda a ser debatido. Também precisamos chamar a atenção, e isso eu falo para todos os assistentes sociais, nós precisamos estar atentos para que o CRAS não se torne uma casa dos pobres, uma casa de plantão social, uma clínica terapêutica de dinâmicas, de artesanato, por exemplo. Termina que o CRAS se torna um depositário de pobre, né? É uma linguagem bem rústica e até agressiva essa que eu estou usando, mas os trabalhadores do CRAS têm que ter isso em mente, que o indivíduo vai passar, o usuário vai passar por um tempo de acompanhamento e avaliação, e ele precisa encontrar o caminho da sua emancipação. Porque se num determinado território tem 300 pessoas em situação de vulnerabilidade e todas elas vão para o CRAS para comer, para se alimentar, para fazer curso de artesanato, 1 ano, 2 anos, 3 anos, acaba onerando demais, e alguém talvez a mais que precise ou que venha entrar no território acaba sendo esquecido e sem atendimento. Então é importante que esse projeto tenha realmente efetividade e que haja aí um início, um meio e uma conclusão, para que o acompanhamento seja feito, mas não como repetição de todo o processo, como evolução e não como repetição. É necessário evoluir o processo de atendimento. Eu já vi, infelizmente, alguns CRAs e CREAs lotados de pessoas, anos seguidos, as mesmas pessoas, não obtendo aí resultado nenhum nos processos, não havendo então emancipação desses usuários. Aí fica difícil, a política pública ela acaba onerando, porque se você tem 100 esse ano e nasce mais 50 o ano que vem você vai ter 50. E o objetivo da política pública é, no mínimo, manter um número equilibrado, não aumentar, e se possível diminuir. Diminuir pelo sentido de que você está emancipando indivíduos, ou seja, a política pública está tendo sucesso. Nós temos que nos questionar o seguinte: essas políticas públicas realmente estão emancipando os indivíduos na construção dessa nova ordem societária? Nós estamos modificando a sociedade? Ou estamos entrando e saindo apenas repetindo os mesmos métodos, os mesmos instrumentos, os mesmos debates, as mesmas reflexões sem resultado aparente? Essa é uma reflexão que precisamos estar sempre chamando a atenção. Então existem termos e conceitos na Política Nacional de Assistência Social que são transposições mecânicas de outras áreas, como da saúde, para assistência social. É o caso, por exemplo, da noção de vigilância social, da definição sobre alta, média e baixa complexidade. Então é necessário, quando você estiver estudando SUAS, também ter um filtro para isso, para depois não ficar chamando o usuário de paciente ou alguma coisa parecida aí, fazendo essa vigilância social, porque o serviço social não faz vigilância social, faz o acompanhamento, e esse acompanhamento precisa ser ético para não se transformar em vigilância. Não é só uma questão de palavras, de semântica, é uma questão também de prática instrumental, teórica, metodológica. Então os conceitos de risco e de vulnerabilidade, além de pouco combativos, são eurocentristas. Então há necessidade também de observar isso. Vulnerabilidade até que ponto? Até que ponto existe o risco? Até que ponto existe a vulnerabilidade? Passou 1 ano de um projeto, foi aplicado a metodologia, o instrumental, e agora continua do mesmo jeito, ainda continuamos usando o mesmo termo. O que evoluiu? O que aconteceu? Houve algum resultado? Então, o Sistema Único de Assistência Social, por meio dos relatórios e do banco de dados construído, vai te cobrar isso, e vai cobrar isso da sua instituição. Num determinado momento haverá essa cobrança. O que aconteceu? Continua do mesmo jeito? Então existem sistemas e sistemas de atendimento. É óbvio que quando nós trabalhamos com, por exemplo, uma pessoa com transtorno mental, nós sabemos que o transtorno mental é para a vida toda, essa política vai ser continuada. Quando nós trabalhamos com uma pessoa com deficiência física, então nós sabemos que a deficiência é para a vida toda, então essa política vai ser continuada. Mas quando nós trabalhamos com pessoas com problemas de vulnerabilidade social, desemprego, vício, drogas, enfim, há outro, violência, violência doméstica, então existe a possibilidade da superação naquele processo. E é dentro desse processo de superação que se espera que haja uma modificação, uma evolução, que haja uma solução, uma intervenção e com uma medida de solução
para que aquela política pública em relação àquele usuário seja transferida para um outro que venha dela necessitar, uma vez que ele superou o seu quadro de violação de direitos. Então há a necessidade de um entendimento bem amplo dessas políticas para que não se caia na mesmice e na continuidade e na onerosidade do processo, levando a complicações de nível de atendimento. É muito importante que os assistentes sociais estejam bem focados nesse princípio. Não é o caso do serviço social vir a negar um serviço que é direito do usuário, não. Mas se o objetivo é a emancipação, alguém vai precisar, e se você tiver a possibilidade orçamentária de atender 100 pessoas e continuar com as mesmas 100, outras 100 ficarão sem atendimento, porque o seu trabalho talvez tenha sido ineficiente no que diz respeito à emancipação do indivíduo, à superação daquela violação de direitos. Então, quais são as possibilidades do Sistema Único de Assistência Social? Consolidar a assistência social como política pública. Isso não só em relação ao Estado, mas em relação à sociedade civil, à sociedade como um todo. A sociedade precisa urgentemente parar de defender prática assistencialista e acusar, deturpar e desconstruir princípios de política pública. Precisa entender que a política pública é necessária em toda e qualquer sociedade. Toda sociedade vai ter deficiente, toda sociedade vai ter pessoas com transtorno mental, toda sociedade vai ter pessoas pobres, vai ter pessoas em situação de vulnerabilidade. Então é parte do entendimento social que isso aconteça. Dar assistência à perspectiva de política de Estado, permitindo ampla adesão e unidade de direção. Dar concretude ao parágrafo único do artigo 2º da LOAS, entendendo que a assistência social, primeiro, enfrenta a pobreza de forma integrada com as políticas setoriais no campo econômico e social. Segundo, prover condições para atender necessidades sociais. Terceiro, universaliza direitos sociais. E quarto, garante mínimos sociais. É importante entender, e isso nós vamos estudar mais eu invento de falar palavras difíceis, pormenorizadamente, no estudo da Lei Orgânica de Assistência Social. Nós vamos entender isso mais a fundo lá, esses pontos aí do artigo 2º da LOAS. Então fica aqui a minha propositura, que vocês estejam sempre participando do debate amplo, do entendimento aí do que a sociedade pensa e do que o aporte teórico do serviço social explica como veracidade. Então nós estamos superando muitos conceitos, muitos ideários. Esse é o trabalho do assistente social, ele tem que superar em si mesmo. Primeiro ele tem que se encontrar e superar a si mesmo dentro de uma reflexão crítica de superação, de evolução, de emancipação, para depois trabalhar a sociedade e o usuário. Aí eu deixo esse vídeo para sua reflexão, para a reflexão de todos. Deixo aberto espaço também para comentários, para sugestões e críticas. Se ficou faltando alguma coisa, alguma abordagem que eu precisava fazer nesse vídeo que eu não tinha feito também, estou aberto a críticas e a sugestões. Muito obrigado.